Pessoal, sejam todos bem-vindos nesse evento do Beso Hub. Nós estamos gravando para termos esse histórico e eu quero, nesse momento, dar as boas-vindas a todos que estão conosco, em especial ao nosso speaker da noite, né, o Malcai, e a Mari, né, Mariana Benedet, que está fazendo, está organizando, está liderando, né, esse grupo do Beso Hub. Meu nome é José, eu sou o líder da comunidade do capítulo Brasil da LFDT. E é sempre uma alegria estar com vocês. Lembrando que nós estamos aqui sob a égide, né, do Código de Conduta da Linux Foundation, que basicamente significa que temos respeito, tolerância e um ambiente de colaboração entre todos. Eu vou passar a palavra para você, Mari. Agradeço mais uma vez tudo que você fez pela comunidade, agradeço a todos que estão aqui, né, que estão chegando. Agradeço especialmente ao Alcai que vai compartilhar seu conhecimento com a gente. Obrigado, pessoal. É isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a presença de todos. Eu sou a Mariana. Bom, hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Malcai Oliveira, que é da Inmetro, e ele vai falar um pouquinho sobre temas de oráculo, né? E também com o meu co-host, o João Dantas, que também é software engineer também na área de blockchain, do comitê aqui do nosso grupo do Bezo Hub. É, Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho. O objetivo da call hoje, né, é entender um pouquinho da tecnologia blockchain, combinada com mediadores inteligentes, que pode aumentar a confiabilidade, rastreabilidade e automação das cadeias de suprimento, né? Depois o Malcai me corrige aí se eu estiver errada em relação ao tema, mas o objetivo é esse, e a gente vai, né, introduzir uma nova jornada no nosso grupo aqui do Bezo Hub com relação à aplicabilidade que vai estar trazendo esse tema base que é de oráculos, né? Então, antes de eu passar a palavra para o Malcai, é importante, eu acho que a gente contextualizar um pouquinho sobre o que é o oráculos, né? Que a blockchain, no caso, ela é segura, ela é imutável, mas não consegue acessar os dados do mundo real sozinha. Então é aí que entram os oráculos, que são sistemas, né, ou dispositivos que conectam essas informações externas ao blockchain, né? Aí no caso, o Malcai vai estar trazendo um pouquinho da experiência dele na Inmetro, com os oráculos no projeto dele, tá? Eu passo a palavra para o João se introduzir um pouquinho e depois para o Malcai. Olá pessoal, eu sou o João Dantas. Sou membro do comitê do Bezo Hub. Eu já fiz algumas outras apresentações antes, especialmente na nossa outra trilha, que era sobre o estudo para a certificação do Bezo. Eu fiz algumas apresentações lá. E eu sou do Ventura, sou software engineer e trabalho com blockchain também. E obrigado pelo convite, Mari. Imagina. Podemos passar agora a palavra para o Malcai. Malcai, pode introduzir um pouquinho aí, do teu projeto e começar a tua apresentação. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado a todos, obrigado Zé, obrigado Mariana, obrigado também João por estar aqui comparecer. Eu só gostaria de poder compartilhar que eu fiz uns slidezinhos para apresentar, que fica mais fácil a gente acompanhar, que o tema é um pouco denso, assim, Vou nessa colocar parte. você como co-host também, e daí, embora a sala está liberada para qualquer um compartilhar, mas deixa eu colocar aqui, fica melhor. É que eu Feito. não estou conseguindo compartilhar aqui. Tenta de novo. Peraí. Hum, hum, Deixa eu ver aqui não está. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Perfeito. Então, começo falando um pouco sobre o sistema de blockchain, de medições e monitoramento de cadeias de suprimentos, como medidor inteligente, como oráculo de confiança.
Eu, na instituição do IMET, eu sou o pesquisador Malcair Oliveira e tenho como orientador na instituição o Wilson de Souza Melo Júnior. Ele é um doutor que tem foco em estudo em sistemas descentralizados. Tá, vamos. Aí eu começo me apresentando, né? Eu sou um pesquisador e no Inmetro eu fui responsável por desenvolver métodos em CrowdSource para monetização de dados veiculares utilizando telemetria, inicialmente na plataforma Telefabric. Por que isso? Quando eu adentrei ao Inmetro, eu estava estudando parte do Oráculo digital, mais voltado para o Chainlink, e não uma solução blockchain privada. E atualmente na instituição, eles estavam com uma outra parceria com o Instituto, que utilizava o Pelé de Fabric. Então, foi por isso que eu comecei nessa plataforma. E depois que eu também fiz o mestrado lá. Então, após a minha dissertação, eu aprofundei o estudo no Drex e explorei o Pelé de Bezo, que, para mim, ele oferece maior flexibilidade e interoperabilidade para a arquitetura de monetização de dados, além de ter uma comunidade um pouco maior e algumas ferramentas que no desenvolvimento auxiliam quando você quer desenvolver um DApp, um Decentralized Application, tá? Então, qual foi a minha motivação inicial de pesquisa? E a gente iniciou falando sobre eficiência energética. Não sei se vocês conhecem, mas o Inmetro, ele tem alguns programas, como o PBE, que é o Programa de Eficiência Energética, que vai abordar alguns eletrodomésticos e, no meu caso, a área veicular, onde você tem a classificação de como está se o seu equipamento ele está eficiente ou não, para dar uma visão geral para o consumidor, qual seria o melhor dispositivo, o equipamento que ele vai comprar. Então, e no setor veicular, a gente tem o combustível fóssil, que ainda é muito predominante. Só que tem um problema, né? Ele é uma energia, um recurso finito. Então, a gente começou a fazer um estudo e tentar descobrir qual era o real eficiência energética do veículo. Então, eficiência energética eu digo por a distância e a quantidade de combustível que o veículo consome. Então, eu falei um pouco do PBE e essa parte de telemetria que vai permitir compreender com precisão qual é o real consumo de combustível dos veículos. Só Então, um quais são pouquinho, os métodos? Malcai. Pô, Desculpa, deixa eu te interromper só um segundo, perdão. É, claro. só para deixar claro, pessoal, né, quem está chegando agora e quem não está muito acostumado aqui com o nosso grupo, pode colocar perguntinhas no chat, se alguém tiver alguma pergunta, e aí no final eu e o João a gente vai lendo para vocês e a gente tenta responder, tá certo? Desculpa interromper, Malca, pode continuar. Ah, que isso, tranquilo. Então, quais são os métodos que nós temos atualmente que eu consegui elucidar, né? A gente tem a anotação de forma informal, que é o cara que ele pegava o caderno, anotava quanto ele botou de combustível, quanto ele consumiu durante a semana. O por observação em laboratório, que são laboratórios credenciados pelo IMET, que vão fazer testes utilizando normas e regras para realizar o experimento. Então, a gente tem um carro especial, um condutor especial, uma bateria especial, para poder fazer eficiência energética. E por telemetria, que seria utilizando dispositivos inteligentes, como a gente pode falar do IoT, da Internet das Coisas, onde a gente vai fazer a extração. O laboratório, só uma observação, ele geralmente ele não vai contemplar o dia a dia do condutor. Então, a gente até procurou saber um pouco dos estudos, mas decidiu seguir por telemetria, de, que no caso o meu seria uma prova de conceito, tá? Então, a gente tem uma interface de comunicação com os veículos leves, que a gente precisa fazer a captura dos dados veiculares, que a maioria dos veículos ele oferece um recurso de diagnóstico chamado OBD. Então, é um equipamento embarcado, onde você conecta e, a partir de aplicativos de terceiros, você consegue ter acesso a algumas informações, como quantidade de combustível, qual marcha o usuário está passando, qual a velocidade, a aceleração.
Eles são microcontroladores que são programados para interpretar os comandos, que a gente está pensando em byte, que é comando de máquina, que vão ser utilizados para recuperar os dados da unidade de controle, os SCUs, que são embarcados no veículo. Isso aqui é só para dar um overview do como é que foi construído um pouco do sistema, tá? Aqui eu também não botei, mas ele foi feito em Flutter, que eu conectava a partir do Bluetooth e enviava essas informações por uma API que encaminhava para o blockchain. Então, qual foi o meu problema de estudo? Que a gente precisava saber estimar o consumo de combustível, que não é uma tarefa trivial. A aquisição dos dados veiculares é limitada pelas tecnologias presentes no veículo. Então, como eu faço para motivar esses usuários a me enviar os dados? Eu tenho que dar alguma troca. Por quê? Vamos imaginar, o usuário, geralmente ele usa o carro de forma particular. Para enviar esses dados, ele teria que pagar a internet. Então, que procedimentos ou ah, benefícios eu vou dar para esse usuário para ele continuar me enviando essas informações que são tão necessárias? Então, a minha primeira resolução o meu ponto principal de pesquisa foi estudar métodos para estimar a eficiência energética do veículo. Então, a distância e o consumo de combustível, que é o que é utilizado pelo PBE, veicular. O, capturar essas informações veiculares através de dispositivos embarcados no veículo. Então, utilizar o ABD, mais o aplicativo que eu desenvolvi, para poder ter essas informações e criar processos de monetização através de contratos inteligentes para incentivar o envio de dados. E informação, a gente diz na computação que são minas de ouro que ainda não foram exploradas, né? Então, esses dados, eles podem ser valiosos para diferentes tipos de organização. Então, o fabricante que quer saber qual o desempenho do veículo, oficinas mecânicas, autopeças, seguradoras, porque a partir do ABD tem até como um estudo de uma outra doutoranda lá do Inmetro, de como é que está esse comportamento do condutor no veículo. Porque o consumo de combustível do veículo tem a ver com comportamento, além de outras informações, como, por exemplo, se um carro ele for preto, geralmente ele tem a tendência a consumir mais o combustível. Então, temos a concessionária também, o governo e órgãos reguladores. E a pergunta: qual recompensa os condutores com incentivos para eles poderem compartilhar esses dados? A gente segue com crowdsourcing e monetização. Crowdsourcing é a forma como o usuário envia as informações de forma voluntária, um conjunto de grupos, né? E monetização, o que que é? Eu vou agregar um valor a esses dados que é me enviado. Então, a gente pode ter novos modelos de negócio para todos e utilizando tecnologias presentes no veículo, que vão facilitar essa conexão de dados, como o OBD, 5G e por aí vai. E como confiar nesses dados monetizados? O que que vai me garantir? É aí que entra a resposta da blockchain, que eu vou ter um sistema descentralizado, onde vai com os contratos inteligentes que vão ficar responsáveis por monetizar de forma de não ter intermediários. Então, a regra de negócio ela vai ser construída no contrato. Então, aqui um exemplo de como é que funcionaria esse sistema, né, que começa aqui no posto de combustível, onde o condutor teria algumas tarefas que ele precisava ter, tipo envio de dados, ah, como esses dados, qual é o valor que esses dados que esse condutor está me enviando, o dispositivo com os IOV, os fabricantes que iriam receber, talvez seja por contratos, esse criptocrédito, tá? E por fim, os patrocinadores, que são responsáveis por manter a rede. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Ou posso seguir? Sei que às vezes pode. Dar uma olhadinha aqui. Não tem nenhuma. Se tu pudesse, eu te pedi se tu puder mover a fotinho ali, ó, porque fica em Peraí. cima. Isso, as imagens do pessoal. É, aqui no chat a gente não tem nenhuma pergunta. Não sei, João, se tu quer comentar alguma coisa.
Não, não. Então eu vou seguir. É só porque, como o tema é um pouco denso, aí eu fico preocupado com o Claro, pessoal não tá Pode aqui. seguir. No final eu faço pergunta. Tá ótimo. E perfeito. quais são esses desafios da monetização? O desafio reside em motivar o usuário a compartilhar informações de maneira contínua e voluntária. O processo de aquisição de dados ele pode ser dividido em aquisição dos dados brutos, onde eu utilizo os equipamentos embarcados para ter esses dados, né? Pré-processamento de dados, eu preciso porque os dados, vamos lembrar, os dados não estão estruturados. Então, eu preciso fazer métodos para poder identificar o que que é o dado bom, o que que é dado ruim. Armazenamento desses dados, que seria mais ou menos off-chain, análise dos dados e visualização deles. O condutor ou os fabricantes que querem ter acesso a esses dados, eles têm que visualizar essas informações, tá? Então, eu fiz uma visão mais ou menos geral. A rede blockchain, ela vai utilizar os contratos inteligentes para monetizar informações veiculares. Ela é composta por nós mantidos por organizações participantes, seja, por exemplo, no caso, eu trabalho no IMET, então, seria um exemplo, tá? O IMET teria um nó de uma rede blockchain que o posto de combustível também teria um nó, como o Detran também teria um outro nó. E a partir disso, eles mantêm a rede. Alguma das organizações faria o criptoativo, que seria passado para os condutores. As transações, elas registram eventos de abastecimento de combustível, que é o mais importante, que é a informação do consumo de combustível. Porque se eu tenho uma, um histórico de como é o comportamento desse veículo, eu consigo fazer até inferências sobre a tecnologia presente, sobre a depredação do veículo e até influenciar a venda do mesmo, tá? Condutores enviam dados para dispositivos inteligentes e os nós processam as informações e atribuem a pontuação aos dados veiculares. Então, aqui um exemplo também de como é que ficou esquematizado um pouco essa arquitetura, onde o condutor iria usar o celular, que está atrelado a um VIN, que é um identificador do veículo, iria criar um contrato inteligente junto com o posto de combustível, que ele teria um determinado número de informações para enviar. Ele utilizaria a carteira para vender esses dados e ter análise de quanto vale aquela informação, e organizações e outros interessados nos dados iriam comprar por contratos inteligentes. Esse foi o processo inicial utilizando o Fabric. Então, quais são as origens desses dados brutos? Tem os eventos de abastecimento, um conjunto mínimo de telemetria veicular, que é a localização, são dados de latitude e longitude, onde eu vou, a cada tantos segundos, requisitando para o GPS o percentual de combustível que eu consigo pelo OBD do condutor e o tempo de medição, que é um registro temporal, onde eu vou identificar quando determinado evento ocorreu. Essas são as três informações que, no meu trabalho de mestrado, eu achei essencial para eu poder monetizar essas informações. E como é que foi a estruturação desses dados? Que a gente tem que imaginar que a blockchain, ela é um banco descentralizado. Então, se a gente tiver um grande volume de informações, dados sendo inseridas a cada segundo, como real time, alguma coisa assim, a gente pode sobrecarregar essa rede. E que vamos imaginar, a gente precisa que seja escalável o sistema, eu tenho que configurar coisa. Na época eu pensei como se fosse em pacote. Então, eu propus uma estrutura em trajetos que contém um evento de abastecimento, os dados são enviados para um chamado de trajeto, e os trajetos contêm um número finito de tupas que vão ser conectados a um evento, tá? E mais para isso, o mais importante que eu dou uma corridinha para chegar aqui, que é as regras para a distribuição de criptocréditos. Então, eu tenho o modelo de distribuição de créditos, que é uma plataforma de monetização, ele não é trivial. Então, os créditos eles são criados de uma forma pré-montante, pelas organizações geralmente que vão patrocinar esse sistema. Por quê? A gente tem que imaginar que o ciclo de início de criação de crédito até o fim dele tem que, como se fosse fazer um círculo. Por quê?
essa plataforma ela tem que ser autossustentável. A gente está falando de um capital que tem que circular. Então, ele passa pela mão do condutor, passa pela mão dos patrocinadores e volta para o local de origem. Os mantentores disponibilizam créditos para que pós-combustível os associem a eventos de abastecimento. Para cada evento de abastecimento, o condutor é recompensado pelos trajetos informados, recebendo créditos conforme as regras de monetização definidas. De posse de créditos, o condutor pode trocá-lo por produtos ou serviços de seu interesse. Como um exemplo, só um exemplo, provavelmente uma multa que ele tomou, ou alguma coisa assim. Poderia ser, tá? Só um exemplo. As empresas ou organizações podem acessar os dados da plataforma, pagando crédito por eles aos mantenedores, e com isso o ciclo se reinicia. E aqui, mais ou menos, como é que seria o ciclo de criação, distribuição, disponibilização, recompensa do condutor e, por fim, troca por serviços. E para isso eu fiz umas regras de monetização. Então, por exemplo, eu tenho a completude, que vai ser a proporção de todos os dados possíveis enviados por um veículo para serem monetizados. Como exemplo, o veículo ele colocou 10 litros. Então, se ele me enviou 9, ele vai ter uma pontuação não muito boa, porque ele deixou de enviar algumas informações que são importantes para mim. A frequência, essa é um pouquinho mais difícil, mas ela é definida como a frequência amostral de dados que veículos são capazes de produzir e disponibilizar. Então, por exemplo, eu na minha dissertação tive uma preocupação que, por exemplo, a tecnologia presente no Camaro, ela é diferente da tecnologia presente no Fiat Uno. E como é que eu vou, numa rede blockchain, do- tornar essa pontuação que seja justa? Eu, na frequência, eu defini um K, que é o inverso do tempo. Então, teria um K global, que seria alimentado pelos veículos que fazem parte da rede, tá? Eu não botei as fórmulas aqui porque eu acho que não valeria a pena entrar aqui, acho que tomar muito tempo. E, por fim, a confiança, que ela é, ela é feita a partir da completude da frequência, que vão utilizar para categorizar e avaliar de que forma a fonte provedora de dados vai contribuir para o sistema de monetização. Esse começou seu início, porque você vai falar, você está falando de oráculo, só que para começar a entender do oráculo, eu tive que utilizar casos que fossem interessantes para eu poder compreender qual é as limitações da minha tecnologia blockchain. Qual blockchain eu poderia utilizar que seria interessante para o meu sistema? Então, a gente fez uma experiência com dados reais, tivemos uma parceria com uma eletronuclear, que é uma empresa lá de Angra dos Reis, que a gente fez o monitoramento das frotas. Então, utilizou o aplicativo o mobile que eu desenvolvi para conectar no OBD do veículo, que, a partir dos dados, eu analisei a frequência das informações, que, quando eu falo do Inmetro, a gente tem que lembrar, assim, que vocês não vão conhecer os termos, mas da metodologia 4.0 e como ela se vai se correlacionar com sistemas distribuídos que utilizam a blockchain. Então, eu estou muito interessado na medição, se é possível calibrar, quais informações a gente consegue aplicar processos e metodologias meteorológicos, tá? E eu também comparei com APIs famosos, como o Google Maps, o OCR na época, e analisei o consumo de combustível utilizando uma regressão linear. Então, isso aqui é mais ou menos como é que ficou o sistema do veículo, que vai enviar pelo OBD as informações, que foi pelo gateway. Eu também utilizei uma parte da simulação, porque não tinha tantos veículos disponíveis. E isso aqui, no caso, é o Fabric, tá? Eu ainda não tinha feito a transação. E a gente teve algumas organizações e servidor para fazer o manuseio dessas keys. Então, agora nessa segunda parte, eu estou adentrando no mercado, um estudo, né, voltado mais para o mercado de carbono e solução econômica, que é, eu estou pensando em estratégias para fazer
para monetizar essa parte da redução de emissões. Então, por que que é interessante? Que vai criar mecanismos econômicos que vão valorizar práticas sustentáveis, benefícios amplos, que vai estimular o crescimento econômico, promover benefícios sociais e fortalecer comunidades tradicionais e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Isso, nessa parte, já estou fazendo um pouco, ficou muito claro, a transação do Fabric para o Bezo. Por que que o Bezo ele é interessante? Na minha visão, ele já tem tecnologias mais maduras, por exemplo, a gente tem a parte de gerenciamento de chaves, de carteiras, a gente tem também o Solidus, diferente do Fabric, que você tem três linguagens, que seria o Java, o Golang e o TypeScript, eu acho, JavaScript. A gente utiliza o Solidity, que você tem mais tutoriais, você tem mais casos de usos, tem o DeFi, e que eu acho que quando você vai fazer ah, uma montagem de um sistema com parcerias com outras instituições, o Bezo ele é muito mais tranquilo, além do suporte à comunidade. Então, a gente também tem um cenário regulatório, que temos as leis que foram aprovadas, que como é que ele vai fazer essa parte de o tratamento de emissões de gases, estufa, e o, quando a gente vai falar de ativos negociáveis, a gente vai falar muito do CVM, que é o que vai ser responsável pela Comissão de Valores Imobiliários, na lei do 6.385/76. E agora eu vou entrar no problema que tem em todas as blockchains, né? Como tornar os dados seguros? Então, a gente tem como garantir que os dados externos off-chain enviados para blockchain são confiáveis, já que a blockchain é, por natureza, isolada e determinística. Contratos inteligentes não conseguem acessar dados externos sozinhos, de isolamento. Então, o que que é o oráculo, né? Ele possibilita conectar dados externos confiáveis, preços de ativos, mercados financeiros, câmbios e commodities. Um exemplo que no início eu comecei a estudar foi a Chainlink, que ele faz isso. Ele faz como se fosse, por exemplo, eu quero saber o preço da Ethereum. Ele tem mecanismos, já que nós, né, ele trabalha como um oráculo de blockchain, que ele, para chegar a um determinado preço, ele utiliza, não é vendedores, mas utiliza como se fosse não é patrocinadores, mas instituições que só são responsáveis por indicar, por exemplo, qual é o preço da Ethereum. E eles têm um determinado regras que eles têm que seguir para que aquela informação seja validada. Então, ele tem que enviar de tantos e tantos tempos para aquela informação ser inserida na blockchain. E para tornar essa parte do oráculo, a gente tem que falar de assinaturas digitais em IoT, que são dispositivos para tornar esse dispositivo inteligente. Então, o que que eu quero? A integridade e autenticidade, que eu preciso que o IoT, o dispositivo que muitas das vezes ele não tem conectividade com o mundo externo, e quando tem o fabricante, ele não deseja que as informações cheguem ao usuário. Então, como é que eu faço aquele dispositivo, que eu sei que ele envia informações, possa se tornar confiável? Então, também temos a segunda, que é a ameaça. Dados não verificados podem levar a decisões incorretas ou ataque de expulso, que é a falsificação. Então, eu tenho um dispositivo ABD. Como é que eu vou conseguir com esse dispositivo ele não, o que eu falar, ele não seja um dispositivo malicioso? E qual é esse papel da assinatura? Autenticação. O dispositivo IoT assina digitalmente os dados que ele envia, e a segurança, que a assinatura impede que os dados sejam alterados, entanto, antes de serem registrados no livro razão distribuído. A rede Bezo, ele é interessante porque você tem você tem, como o Bezo utiliza a Ethereum, o Core Ethereum, muitas das coisas que são implementadas para contratos inteligentes, contas inteligentes, a gente consegue utilizar. Então, por exemplo, agora atualmente eu estava fazendo estudo na parte do Flutter,
onde a gente utilizaria o e-mail para poder criar a assinatura. E em vez de o usuário utilizar a Private Key para poder fazer essa assinatura, ele utilizaria uma carteira que seria utilizada ah, só por aquele dispositivo IoT. Então, por exemplo, no dispositivo IoT teve um problema de falsificação. Eu consigo descartar e gerar um novo certificado sem comprometer a carteira mãe, a carteira principal, tá? Ah, e, como eu falei, qual é a solução? A gente utilizar um oráculo de consenso descentralizado, que são nós que vão ficar só responsáveis por inserir essa informação na minha blockchain. E como a gente faria isso para uma blockchain privada, né? É um pouco do problema que eu estou estudando. Como é que eu vou garantir que aquelas organizações que elas estão participando, elas não estão agindo de má fé, elas não estão agindo explorando alguma vulnerabilidade que teria a blockchain. Então, múltiplos nós dependentes validam os dados antes que seja enviado à blockchain. Então, diferentes organizações, institutos, eles vão ser responsáveis por ter um nó na rede e validar as informações. Vão chegar a um consenso de que aquela informação ela é necessária. E se ela não chegar a um consenso, tiver algum problema nesse inserção dos dados, e essa informação ela acaba sendo descartada. E qual é esse benefício? Ela vai garantir a integridade, precisão e confiabilidade dos dados. E, por fim, aqui mais ou menos um desenho de uma proposta que eu estou fazendo para. Eu ponho assim no geral, mas o meu foco atualmente é o BIOS. Então, a gente tem o mundo real e tem os usuários. O usuário, atualmente, eles utilizam o MetaMask, que tem como princípio a Private Key. Claro que você tem agora alguns outros benefícios e que você vai poder utilizar para fazer a criação da carteira, como o wallet smart, acho que é assim, que você delega algumas informações, mas se tiver a private key dessa carteira, ela não tiver segura, você tem um problema na hora de enviar essas informações pelo contrato inteligente. Já com Oracle, não, você evita esse problema e tem mais segurança no envio e utilização de contratos inteligentes. Aí é isso. Obrigado. Pode voltar um slide ali, Macai, só para terminar de ver. Aí tem os oráculos, que vai para o smart contract. Tá. É, ok, perfeito. A gente tem algumas perguntinhas ali no nosso chat. A primeira é do Luiz. Boa noite, pessoal. Sobre o ponto de completude nas regras de monetização. O exemplo dado foi que o veículo abasteceu 10 litros, mas forneceu 9 litros como informação. Como será aferido o que foi informado versus o que foi dado, o fato foi versus o que de fato foi realizado no veículo, considerando que o norte será exclusivamente os dados enviados? Tu quer voltar naquele slide? Peraí, vamos voltar sim. Autorização? Eu não ia entrar muito nele, porque teria que pegar a- O vou teu voltar chat. aqui. Tá, deixa eu fechar aqui, é que eu também fui ler. Então, eu dei o exemplo dos litros, né? O exemplo de 10 litros e o usuário entregou 9 litros. Eu não vou lembrar agora realmente a conta, mas quando eu vou fazer essa verificação de como cada trajeto se comportou, eu gero uma pontuação para isso. Então, por exemplo, enviou 3 trajetos. Desses 3 trajetos, cada um teve 3 litros. E ele me prometeu pelo contrato, isso fica no contrato, não ficou muito claro aqui que eu não queria entrar muito nisso, mas no contrato fica registrado que ele deveria me dar 10 litros. Só que como ele não chegou, ele, ele não é prejudicado, mas ele não vai ser contemplado com todo o criptoativo que ele deveria receber. Ficou mais claro, Luiz?
Eu posso fazer uma pergunta sobre o completude também? Aproveitar, deixa. Pode fazer, gente. Posso fazer. Tá, É que se eu beleza. souber que vocês gostassem dela, eu te trago mais completinho. Aqui, pelo que você falou, se o usuário ele está entregando, por exemplo, não está entregando todas as informações que precisa, por exemplo, ele é meio que penalizado, né? Ele recebe menos criptativos. Você pensou em, tipo, adicionar algum tipo de redundância nesses oráculos? Porque eu imagino que se um desses medidores falham, meio que vai afetar essa completude, porque o veículo vai mandar só os dados dos medidores que estavam funcionando. Faz sentido? Não, faz sentido. Então, porque no caso, porque assim, eu tentei simplificar, mas não seria um oráculo centralizado, seria um oráculo descentralizado. Então, a gente teria mais, como se fosse uma blockchain. Só que, diferente de alguns mecanismos da blockchain, seria um pouco mais simplificado. Não sei se ficou claro assim. Porque, por exemplo, ele enviou, quando eu vou fazer a monetização, vamos supor, ele fechou um trajeto lá, ele enviou as informações, vamos recuperar essas informações. Isso aqui foi o que foi inserido na blockchain. E quando já foi inserido, ele já vai gerar como se fosse uma pontuação, uma métrica, que depois só vai ser verificada. Fez algum sentido? Sim, sim, entendi. Porque essas partes como eu vou monetizar as minhas informações, foi o que deu um pouquinho mais de trabalho porque vamos ver aqui. A gente tinha um problema que a gente não tinha informação veicular. Então, eu pensei, beleza, como é que eu vou fazer para não ser para não ter uma penalização tão grande? É porque eu acho que eu não estou aqui com as formas. Era bom você ver que você vê o gráfico, tu ia entender um pouco melhor o porquê como é que a completude e a frequência elas vão funcionar. Mas depois, se você quiser, eu te mando o texto para você dar uma olhada, se você quiser aprender um pouco mais essa parte da monetização, utilizando contratos inteligentes. Beleza, tem interesse, sim. Ô, Maria, a gente continua nas perguntas do chat, então? Podemos? A não sei se tu queira comentar mais alguma coisa a respeito disso. Essa Eu, parte de monetização eu acho que é bem interessante. O pessoal tem bastante curiosidade, né, Malcai? Porque o pessoal procura soluções, né, hoje em dia, com a parte de tokenização e tal, para isso. Se quiser compartilhar, se tiver alguma informação também relevante aí, é, que possa compartilhar no grupo, é bem bem-vindo, tá? Mas podemos continuar com as perguntas. A gente tem uma perguntinha do Nick, que perguntou se houve perca de funcionalidade na migração do Fabric para Bezo ou você conseguiu encaixar todas as funcionalidades previstas? Quais foram os desafios ou pontos negativos na mudança? Então, quando eu fiz a mudança do Fabric para o Bezo, no Fabric foi um pouco mais difícil, porque eu estava fazendo o aplicativo, estudando para o mestrado e desenvolvendo para blockchain. Foi assim, uma loucura total. No Bezo, eu tive um pouco mais de tempo para poder fazer um estudo aprofundado. Então, para mim, eu encontrei muito mais exemplos do que eu queria fazer e conseguia prototipar muito mais rápido. Inclusive, tem algumas ferramentas que para fazer o teste unitário que eu achei muito mais intuitivas do que no Fabric. Que é isso? Como o Fabric ele utiliza três linguagens muito bem conceituadas, que é o Golang, Java e JavaScript, também tem muita coisa, mas essa parte de como você vai fazer o teste do chain code, como você vai fazer o deploy, eu achei um pouco no Bezo muito mais fácil. Eu diria fazer até uma comparação. O Fabric estaria para C como o Bezo estaria para Python, por exemplo. Achei Uhum. mais tranquilo. E como é que tu faz os unit tests ali que tu falou? Tem um framework específico Pro, para o Bezo? pro, pro Bezo, então, o Bezo eu utilizo o Anvil, no caso, Anvil, o, eu não sei, o Foundry, não sei se vocês já ouviram falar, Forge Foundry, sim, já ouvi que falar. ele, então, ele foi feito em Rush,
que ele fica responsável por fazer o deploy do contrato. Você pode fazer também de outras formas, né, utilizando o hard hat, mas você pode usar o Foundry também e ele possibilita você fazer o deploy e fazer os testes unitários. Então, ele dá um exemplo assim, ó, eu preciso testar algumas funções. Você consegue fazer uma mockup, você consegue até saber a porcentagem de funções que você testou. Eu achei bem interessante. Enquanto no Fabric era um pouco mais complicado, porque como eram três linguagens, aí tem a manutenção, tem o versionamento, e cada comunidade vai levar para algum lado. Tem gente que só gosta de Golang, tem outros que só usam Java. Eu achei assim bem mais tranquilo o desenvolvimento para Uhum. fazer testes. Ah, legal. E uma parada que me chamou muita atenção também é pela desculpa, praticidade em fazer desenvolvimento mobile para ele. Porque como ele tem a conexão com o MetaMask, ou até mesmo você criar sua própria carteira, eu achei mais rápido de você fazer alguns testes de monetização, por exemplo. Essa parte da completude, da frequência, confiança, eu consegui fazer em menos tempo do que eu demorei com o Fabric. Ah, interessante. É, Eu tenho mais uma pergunta, Mário. pode ficar à vontade. É, é porque assim, quando a gente tá falando de veículos, como tem várias fabricantes e etc, e vários modelos de carros antigos e novos, eu imagino que seja as informações elas não estejam tão consistentes. O que é que eu quero dizer? Tipo, é, nem todos os carros que possuem esse sistema de diagnóstico, né, que extrai dados do veículo, tenha, por exemplo, um medidor sei lá, de marcha. Você teve algum problema com isso? Com certeza, eu tive vários problemas, porque o OBD, ele só foi, assim, também fica muita coisa se eu escrever, né? Mas o OBD, ele só é obrigatório a partir de 2012. Então, 2012, 2013, 2014, cada fabricante decidiu mais ou menos implementar, como se fosse, não sei se, acho que você não pegou essa época, mas quando começaram a fabricar CPUs. Então, cada um tinha um protocolo de comunicação. Às vezes você conseguia algumas informações, às vezes não. Como, por exemplo, eu tive esse problema com ônibus também, caminhão, eu nem conseguia informação por exemplo, não sei qual foi o modelo agora, mas teve um de 2008 que eu não consegui nada. A gente não conseguia nenhuma informação, não conseguia nem conectar. Então, tem esses problemas de tecnologia. O carro elétrico, por exemplo, tem muitos que também não têm o OBD, então, ou os que têm os. Porque o OBD, ele, por configuração, tem alguns speeds de comunicação que é onde você consegue adquirir essas informações. Então, falo para o SU do carro, ó, eu preciso de informação da velocidade do combustível. Só que se ele não tem esse padrão, esse PID de identificação, eu não consigo esse dado. Entendi. Faz sentido. Eu não sei se. Nick, eu não sei se a resposta ficou clara para ti ali em relação à tua pergunta. Se quiserem, pessoal, abrir o microfone aí também, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Opa, boa noite, Mariana. Ficou claro que eu não sei se vocês estão escutando aqui, tá? Mas muito boa resposta aí do Macai e queria parabenizar ele pelo trabalho também. Ah, co- consegui ouvir a pergunta? Não, eu não ouvi. Nick, eu não sei se teu áudio ficou muito claro. Eu só entendi até a parte do parabenizar o Maokai pelo trabalho dele. Tem mais alguma coisa? Não, eu falei que a resposta foi muito boa Tá, e respondeu sim a minha dúvida e parabenizando também o Macai pelo trabalho. Ah, tá bom. obrigada. Ô, Malcolm, Boa noite a todos. pensei em mais uma pergunta relacionada com a do Nick, sobre a migração para o Bezo. Eu vi em um Uhum. slide que você disse que tinha, claro, tem limitações de infraestrutura, né? Porque
quando você escala para muitos carros, isso meio que dá um overhead ali na rede e tal. Quando você migrou para o Bezo, você notou um desempenho melhor do que no Fabric? Então, o Bezo, por eu estudar mais um pouco a parte da arquitetura, eu não consegui fazer o mesmo teste, porque Ah, no entendi. Fabric acho que eu inseri 5 gigas de simulações de dados veiculares, de forma simultânea, utilizando o GoTread, que tem disponível no Golang. No Bezo, eu não, eu só implementei por enquanto as regras de monetização e estava estudando essa parte mais um pouco do Oráculo, que foi quando foi o que eu comecei a minha pesquisa, né? Só que no início, como eu falei, eu não tinha muito entendimento do que seria o ecossistema blockchain, e a partir do amadurecimento eu passo agora a tentar tornar esses medidores, o OBD, oráculos confiáveis, que eles vão se conectar a qualquer rede blockchain, que seja mesmo, Fabric, que seja, que a gente trabalha de uma forma mais geral, para que o condutor usuário, que seja, possa utilizar eles de forma segura. Perfeito, valeu. Maokai, tu tinha comentado também sobre um caso de uso em relação ao setor imobiliário, ou não? Tá trazendo um pouco da aplicabilidade dos oráculos. Acho que eu vi em algum dos slides, só porque eu tenho curiosidade a respeito disso. Como que tu traz para esse caso de uso, no caso? Quais são as medições que tu faz? Tem algum exemplo? Peraí, Uhum. para setor imobiliário. Eu acho que tu tinha. Eu vi em algum slide ali, tipo, Ah, falando não, de tá. É indústria. da Como- CVM. Peraí, Tá. vou voltar aqui. Porque o que acontece? Todo o criptoativo que você constrói, ele cai na. Tá aqui, tá mais para frente. Aqui, ó, para a Comissão de Valores Imobiliários. Então, por exemplo, eu quero tokenizar, no caso, essas informações dos dados veiculares. Ela vai cair nessa lei 6.385/76. Todo criptoativo que a gente for confeccionar em um blockchain, ela acaba caindo nesse ativo financeiro negociável. Tá. Uhum. Infelizmente, não tenho tanta propriedade, porque eu só trouxe de curiosidade mesmo. Acho que poderia ser interessante. Eu não cheguei a estudar a lei de forma profunda. Isso também é um. Por enquanto, ainda está um mistério para mim, mas eu vou, conforme for passando o tempo, provavelmente eu vou adquirir mais informação de Uhum. como pode criar, quais são as regras. Porque isso está uma lei, parece que está um pouco uma lei meio cinza, tipo, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer com esse criptoativo, quais são as plataformas que eu posso negociar, só em corretora, quais corretores, isso não ficou muito claro. Que não deu Sim. tempo também de falar, mas, por exemplo, um pouco da diferença das blockchains públicas, a gente tem o nível um que seria o Ethereum, nível 2 que seriam os outros roll-ups, e como poderia ter uma parceria entre uma blockchain privada e uma blockchain pública? O que que seria interessante para cada um? Não ia dar tempo se eu fosse falar de tudo mais o que eu fiz, tá? Por isso que eu não trouxe muito ainda essa Uhum. questão. Não, ótimo. É, Perfeito. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a comentar. João, queres comentar mais alguma coisa? Não, não. Por mim tá tudo ok. Mas o teu projeto ele tá finalizado, Maokai? Como é que tá o andamento? Então, porque funciona como bolsa de pesquisa. Então, eu Hum? estou terminando esse quarto, foram 4 anos, dos 2 anos de mestrado. Eu estou finalizando agora essa primeira parte, né, da bolsa, Uhum. fazendo um aplicativo
que faz a medição de dados veiculares e utilizando a blockchain base. Tá. Provavelmente, eu renovando com a instituição, eu devo começar a atacar essa parte, atacar não, fazer o estudo do mais profundo de como construir oráculos em blockchains, tanto privadas quanto públicas, e como monetizar esses criptoativos dentro da Comissão de Valores Imobiliários. Bem interessante o teu projeto. Quando tiver o aplicativo pronto, aí quiser compartilhar para a gente validar, dar uma olhada, Tá? divulgar, tá? Bem, a gente é bem interessado nesses projetos novos também, bem interessante. Parabéns pelo seu trabalho, Malcaí. Muito obrigada pela tua apresentação. Agradeço todo mundo aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta também, fique à vontade para abrir o microfone. Agora é o momento. E João, Jusélio, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, também fiquem à vontade antes de a gente encerrar. Não tenho mais muito a comentar não, mas só um parabéns, né, pelo projeto. Achei bem interessante e relevante aí. Tá, obrigado. Bem, muito obrigada, Malcai. Demorou, mas a gente conseguiu, né? É. Deu certo. Excelente, excelente, Malcaio. Meus parabéns. É um trabalho de pesquisador, assim, que contribui muito. Foi muito legal a tua apresentação aqui. E o importante é que a gente deixou isso gravado. Nesse horário, muita gente tem aula, muita gente ainda nem chegou do trabalho e não consegue entrar. Então a gente vai publicar isso, depois a gente compartilha com o pessoal. Com certeza eles vão aproveitar esse material. Eu queria ver, Malcaí, se seria possível você compartilhar a apresentação para a gente criar uma página na nossa wiki e divulgar, né? Tanto a gravação quanto o teu material. E muitas pessoas podem entrar em contato para conhecer mais do teu trabalho. Eu tenho até algumas pessoas que eu sei que vão aproveitar muito do que você fez. Depois eu passo para você, Malcaí. Ah, claro, pô, mas o que acontece? No momento, eu entrei em contato com vocês mesmo para isso, para a gente poder fazer essa troca de informação. Lá, por exemplo, lá no Inmetro, eles acreditam que seria só algo mais de legislação. E não, a gente tem muita coisa de pesquisa. Tem outros alunos também que estão fazendo outras coisas interessantes, não utilizando o BES, mas outras blockchains. Então, acho que essa troca é importante, a gente saber o que que o outro está fazendo e até mesmo dar oportunidades para outros projetos. Não, exatamente, Malcai. E aqui a gente tem uma rede legal, né, de apoio. O pessoal da Linux Foundation tem muita gente também ali das instituições que realmente, como o José falou, podem estar aproveitando um pouco também, né, desse do que tu está pesquisando, né? É relevante para o mercado. Tudo que diz respeito agora, né, questão de, enfim, monetização, tokenização, enfim, é bastante relevante agora para 2026. E se tu tiver alguém para indicar também, né, com algum projeto que tu ache interessante, para entrar em contato com a gente, para a gente conhecer um pouquinho do projeto deles também, tá? Fica à vontade. Ah, perfeito. Então é isso, né, pessoal? Queres encerrar, Josélio? Sim, gente, foi muito bom. Eu fico muito feliz que a gente está podendo continuar com esse projeto. Mari, quero te dar os parabéns mais uma vez. Tenho certeza que as pessoas estão aproveitando isso. Agradeço aqui ao Malcai, que veio compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado, Malcai. Agradeço ao João Dantas, que está sempre com a gente. Obrigado, João. Aí, tamo junto. É, e todo mundo que ficou aqui até agora, muito obrigado, gente. Vamos, com certeza, nos encontrar muitas vezes. Mari, já tem alguma programação, alguma coisa para as próximas datas? Sim, a gente daqui 15 dias, então a ideia é que a gente faça as calls agora quinzenais, né? E nós estamos coordenando agora três projetos com pessoal que é do Observatório Nacional de Blockchain, para estar trazendo alguns projetos deles também. Então, eu estou para confirmar qual desses três projetos a gente vai fazer a próxima call e eu vou estar divulgando com vocês.
Mas quem tiver algum projeto também que seja interessante para a gente adicionar no nosso calendário, gente, fique à vontade para sugerir projetos, pessoas, tá? Como o Malcai mencionou ali, que talvez ele tenha alguns amigos. Enfim, o pessoal que estiver aqui, fiquem à vontade. E é isso. A gente vai Obrigado, estar gente. postando ali no grupo. Obrigada. Obrigado, Mari. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, Valeu, valeu. Boa noite. até mais.